Boa noite a todos. Uma alegria, sempre é uma alegria estar aqui na nossa casa espírita Leon Denis, na cidade de Avaré. Hoje, dia 9 de dezembro, último mês do ano já, né? Dia 9 de dezembro de 2021, 20 horas. E hoje nós estamos trazendo um tema bastante atual. Eu acho que muito de acordo com o momento. Eu espero que após nós terminarmos hoje, todos possamos refletir sobre os ensinamentos que a doutrina nos vai trazer hoje. O tema que nós estamos trazendo hoje é o perdão e a indulgência. Isso está no nosso Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 10, lá o subtítulo é assim: Bem-aventurados os que são misericordiosos, porque obterão misericórdia. Isso também está em Mateus 5, parágrafo 7. E o que essa frase quer dizer, bem-aventurados os misericordiosos? Simples assim, ela quer dizer perdoai para que Deus te perdoe. Simples, sejamos misericordiosos com os outros para que Deus seja misericordioso conosco. Essa é uma condição imposta pela lei de justiça divina, que determina que eu só recebo aquilo que eu dou. Então, nós só seremos perdoados se nós também perdoarmos. Mas o que é o perdão? Falemos um pouco sobre perdão. Todos os dias nós nos defrontamos com situações onde aconselhamos ou então somos aconselhados pelos nossos amigos, parentes, a perdoar algo que tenha acontecido. E isso é recorrente. Acontece todo dia, todo mês, todo ano. Vem acontecendo na nossa vida inteira. O problema, a dificuldade quanto a isso, é que de alguma forma, a nossa vaidade, o nosso egoísmo, o nosso orgulho se sentiu ferido por alguma ofensa. E como nós ainda temos eles, o orgulho, a vaidade, o egoísmo, nós temos eles de uma forma ainda muito grande, muito exacerbada, fica quase impossível conceder o perdão ao infrator. O perdão é um processo mental que visa eliminar qualquer ressentimento ou pensamento de raiva, rancor, ódio, vingança ou outro sentimento negativo sobre determinada pessoa ou até sobre nós mesmos. As consequências de não perdoar são extremamente danosas para a nossa saúde física e psicológica. Extremamente danosas. Daria uma palestra só para falar sobre os danos que o não perdoar causa. Pois a raiva, o ódio e a vingança danificam substancialmente a formação celular, criando as doenças que nós temos. Olha isso. Tá? Nos causa doenças não perdoar. Além disso, atrapalha de uma forma extremamente drástica a nossa caminhada para a evolução espiritual, pois tornam-se barreiras, obstáculos que atrasam a nossa caminhada durante o percurso. Alguns de nós, inadvertidamente, pensam que perdoar
é esquecer a ofensa recebida. Esqueci, está perdoado. Mas, se nós considerarmos que tudo fica gravado na mente ou na memória espiritual para sempre, e que o esquecimento, então, com isso é temporário, seja na reencarnação, nessa, numa outra, né? Ou em algum outro período que Deus assim achou conveniente, nós podemos então entender, a partir do momento que a gente não esquece, nós podemos então entender com facilidade que procurar esquecer ajuda, mas não é o melhor caminho para o perdão. Não é o melhor caminho, mas ajuda. A doutrina espírita nos orienta a seguir sempre os ensinamentos e os comportamentos do nosso melhor modelo, que todos sabemos é Jesus Cristo. Então, buscando seguir o incomparável exemplo de vida, nós nos recordaremos do nosso mestre, como ele foi claro e objetivo quando Pedro lhe perguntou, né, quantas vezes perdoou meu irmão, ele falou 7, e Jesus já replicou de imediato, 7 vezes 70. Ou seja, temos que perdoar indefinidamente. O mestre ergueu mais ainda a candeia para clarear sobre este assunto, quando rezou para nós a oração que o nosso Pai e Criador nos ensinou. Ao assim dizer, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Olha o condicional aí. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Ok? Então nós estamos concordando com isso até na oração. E lá em Marcos 11, 25 está escrito assim: e quando vos puserdes de pé para orar, perdoai se tiverdes algum ressentimento contra alguém, para que também vosso Pai que está nos céus vos perdoe os vossos pecados. Mas, se tu não perdoardes, tampouco o vosso Pai vos perdoará os vossos pecados. Então está mais do que claro que está condicionado a perdoarmos para receber o perdão, porque nós temos muitos erros, muitos vícios ou muitos pecados. E em Lucas 17, parágrafo 3, nós encontramos: se teu irmão pecar, repreenda-o. E se ele se arrepender e pedir perdão, perdoa-lhe. Isso a gente vê constantemente, né, acontecer entre pais e filhos. Né? Ele pede perdão, os pais perdoam e assim segue. Ocorre que mesmo diante de tantos ensinamentos de Jesus, mesmo ele tendo se empenhado tanto para nos ensinar a perdoar, nós continuamos 2000 anos depois, todo o tempo, não lhe dando ouvidos, ou não perdoando. Pensando bem, ao menos um pouquinho, nós já perdoamos, aprendemos a perdoar pelo menos um pouquinho. E eu disse um pouquinho. Por que eu disse isso? Porque cada um de nós tem uma escala de perdão. Olha que interessante isso. Escala de perdão. Eu acho que vocês ouviram isso pela primeira vez, não é? Eu também. Mas o que vem a ser isso? Eu vou explicar com um exemplo. Bem simples, tá, gente? O Carlos emprestou 50 reais para um colega de trabalho com a promessa dele devolver no dia do pagamento. Combinado. Passa o primeiro pagamento, nada. O segundo pagamento, nada. O terceiro pagamento, nada. O Carlos esqueceu, não lembra mais. O outro não pagou. Está esquecido, está perdoado. O mesmo Carlos, na mesma empresa, empresta para um outro colega de trabalho 1.000 reais. Combinando
que no dia do pagamento ele devolveria. Quando chega no dia do pagamento, o outro não devolve. Aí o Carlos fica bravo, fica nervoso, fica com ódio, com raiva e quer brigar. A situação é exatamente a mesma. Apenas escala de valores. Se um filho nosso sai para dar uma volta à noite com os amigos, horário normal de voltar, 11 horas, meia-noite, ele não volta e só aparece no outro dia à noite. Então nós vamos ficar nessa situação muito bravos, né? Vamos aplicar uma repreensão, uns puxões de orelha, depois acaba ficando tudo normal e está perdoado. Passa-se uns dias e o nosso filho de novo sai com os amigos à noite. Não volta às 11 horas, nem meia-noite. Não volta na outra noite. E só volta uma semana depois. Aí a casa caiu. Aí a gente vai pegar a malinha dele e botar ele para se virar. Porque na minha casa tem ordem. Mas a situação é a mesma. Só teve uma escala de valores. Até certo ponto eu perdoo, a partir dali eu não perdoo. Se entendemos este nosso comportamento, nós podemos, exemplificar outras situações nossas. E nós vamos observar que dentro de uma escala de valores, nós impomos limites de valores ou de situações que são aceitáveis ou não. Eu quero evidenciar com isso que, por mais que nós nos esforcemos para perdoar, sempre haverá algo que ultrapassa o teto do que eu já aprendi a perdoar. Se eu perdoar os 1000, um dia eu não vou perdoar 5000. Se eu perdoar uma semana fora de casa, um dia eu não vou perdoar um mês. E assim é. Mas, então, não vemos solução para a gente aprender a perdoar. Porque sempre vai existir algum mal maior que nós não conseguiremos perdoar. Sempre vai existir. Sempre. Porque a gente continua perdoando por escalas de valores, por limites. Mas Deus tem um jeitinho, uma solução para tudo, né? E sempre confiando em Deus, eu fui atrás. Falei, temos que ter uma solução para o perdão. E buscando, então, uma melhor solução quanto ao perdão, eu fiquei muito entusiasmado quando eu li no livro O Evangelho de Chico Xavier, do nosso irmão Carlos Bacelli, onde ele ensina que perdoar é uma palavra de origem grega que significa, olha que legal, tolerar. Olha que interessante. Perdoar em grego significa tolerar. E tolerar já não é tão difícil assim, concorda? Eu me animei. Então, pensando sobre essa palavra tolerar, eu acabei chegando a uma outra palavra que está extremamente ligada com ela, que é a indulgência. Sim, indulgência. Dali por diante, eu tive que dar apenas um pequeno passo, que foi consultar o Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 10,
as instruções dos Espíritos, no item 16, tem lá, indulgência. Mas o que é indulgência? Bom, segundo os dicionários populares, indulgência é compreensão, perdão, misericórdia, compaixão e tolerância. Aí que legal. Gostei quando encontrei isso nos evangelhos. Juridicamente não tem nada a ver, mas é mais ou menos. Juridicamente, indulgência é clemência, absolvição penal, coisas assim. Mas nós falamos dicionários, juridicamente e o Espiritismo. O que o Espiritismo diz que é indulgência? Segundo o Espiritismo, é a facilidade de tolerar e perdoar os erros alheios e os próprios. Então, indulgência é tolerar os erros alheios e os nossos próprios erros. Ao chegar a esse ponto, então, bingo! O caminho estava descoberto, estava aberto. Perdoar, tolerar e indulgência. Então, o que nós temos que fazer? Nós temos que estudar, nós temos que compreender muito bem, aprender e praticar sobre indulgência. Segundo o Espiritismo, a indulgência pode ser entendida como um sentimento doce, um sentimento fraterno e podemos dizer até um sentimento de caridade, misericórdia, de compaixão, que devemos alimentar para com nossos irmãos e para conosco mesmo. Ser indulgente ou perdoar não é estar conivente, de acordo com o erro alheio. Não é estar conivente, mas sim compreender, isso é importante, prestem atenção, mas sim compreender que ninguém dá o que não tem. Ninguém pode fazer o que ainda não aprendeu. Gravem bem isso, meus irmãos. Indulgência está relacionado com ninguém dá o que não tem e ninguém faz o que ainda não aprendeu. Ser indulgente é não se sentir ofendido, reconhecendo que cada um está no seu grau de evolução. Todos nós aqui estamos em grau de evolução diferente. Cada um tem o seu número de vidas, o seu tempo de vida espiritual e assim por diante. Façamos um emparelhamento, uma pequena comparação aqui que vai ajudar a entender. Com todo o devido respeito ao nosso divino Criador, vamos fazer uma comparação com como ele age conosco e como os nossos pais, nossas mães agiram conosco, ou nós com os nossos filhos, durante a educação. O nosso Criador analisa os nossos comportamentos e nos julga, e vai vendo, ele pode, ele que nos criou, ele que nos julga. De uma forma semelhante, como nós também julgamos, nós analisamos os nossos filhos, fomos nós que os geramos, fomos nós que os criamos. Deus pediu para que nós ensinássemos a ele, deu essa responsabilidade para nós, então nós podemos julgar os nossos filhos. Então nós analisamos e julgamos. Então se nós observarmos como é que nós criamos nossos filhos, se nós analisarmos a nossa criação de um filho do primeiro ano até a faculdade, por exemplo. Dali para frente ele é dono do nariz dele. Mas nesse meio tempo, nós acompanhamos ele até a faculdade. E nós veremos que o nosso julgamento, o nosso comportamento é sempre medido pela idade.
sempre medido pela idade. Por exemplo, se um filho de 1 ano xinga a mamãe, está aprendendo a falar e xinga, ou dá um tapinha na mamãe, no rosto da mamãe, a hora que está no colo, é uma criança de 1 ano. Não sabe o que faz. Não aprendeu ainda, está sendo educado. A mãe vai corrigir, tal, mas não vai, né? Troca a idade. Um filho de 10 anos dá um tapa na cara da mamãe. Qual é o nosso comportamento? Qual é o nosso julgamento? Como é que nós vamos agir para ensinar? Ok? Se nós lembrarmos que o planeta Terra é verdadeiramente uma escola para a nossa evolução espiritual, e assim então nós compararmos, fazermos uma comparação que seria bem pertinente com a evolução escolar dos alunos de uma escola aqui na Terra. Então a escola como planeta a Terra como planeta é uma escola, e a escola é realmente uma escola com alunos. Peguemos então o curso primário de 6 a 10 anos. Muitas coisas, os alunos de 6 a 7, 8, 9, 10, são mais ou menos iguais. Mas outras não são. Por quê? Porque o mais novo está começando a conhecer o ambiente escolar, começando a aprender como deve se comportar com os coleguinhas, com o patrimônio da escola, com respeito ao professor, enquanto que o mais velho já teve, com 10 anos, ele já teve 6, 7, 8, 9, 5 anos dentro da escola. Diante disso, se um aluno de 6 anos pegar uma pedra e jogar numa vidraça, em seguida um outro de 10 anos copia, pega uma pedra e joga, ele joga também. Quebra a vidraça. Podemos ter certeza que os julgamentos da diretoria serão diferentes. Tá? O primeiro ainda está aprendendo que não se faz isso. Nesse paralelo, nosso Pai do céu nos olha, nos observa, nos assiste, como se nós fôssemos uma criança espiritual. E nós ainda somos crianças espirituais. Ele pode, por exemplo, estar enxergando agora lá, né? O Heitor com 5 anos de idade, espiritual. O Gilmar com 7. O seu Hélio com 10, Maurício com 11 e assim por diante. Ok? Ele nos vê assim. Como é que nós estamos, né, nos comportando desse jeito. Vocês se lembram daquela frase? Muito será cobrado a quem muito foi dado. Então vai cobrar mais de você, depois mais dele, e menos de mim, mas vai cobrar também. Ok? E por isso, muitos dos nossos comportamentos, dos nossos erros, já eram previsíveis, já eram esperados e, portanto, tolerados, perdoados pela indulgência divina. Se você der um problema de 4º ano para uma criança de 1 ano, já é esperado que ele não vai resolver. Pode até dar, mas não vai resolver. Mas, no entanto, aquilo que nós já aprendemos, e mesmo assim continuamos errando, aí sim, vamos responder pelos nossos comportamentos reprováveis através da lei do retorno, porque já nos foi dado o conhecimento e nos será regiamente cobrado. A indulgência é como se não víssemos os defeitos dos outros, ou se os vemos,
Evitemos ou evitamos falar deles, evitamos divulgá-lo, fofocar, compartilhar com o outro. A indulgência é até o contrário disso, pois a indulgência oculta os defeitos dos outros, oculta os problemas dos outros, a fim de que eles não se tornem conhecidos de amigos, vizinhos e familiares, porque senão irão denegri-lo, condená-lo, e isso irá contribuir para a piora, não para melhor, vai contribuir para a piora. Por exemplo, pense numa criança de 10 anos que faz xixi na cama. O espírito indulgente ou o homem indulgente jamais deve se ocupar com os maus atos de outros, a menos que seja para contribuir com a sua correção. Se alguém bater em uma face, ofereça a outra. O que é isso? Indulgência. Para que haja uma ofensa, tem que existir o ofensor e o ofendido. Gravem bem isso. Tem que existir um ofensor e um ofendido. Nós não conseguiremos mudar o ofensor. Ele é o que ele é, só muda quando ele quiser, ou quando Deus insistir. Mas nós podemos, na situação de ofendidos, nos mudar e deixarmos de ser os ofendidos. Mas mudar como, então? É normal nós sentirmos uma revolta quando somos agredidos, ofendidos. É do nosso corpo físico essa reação, do âmbito do instinto de defesa. Mas é de nossa evolução espiritual, se vamos revidar ou se vamos nos conter. Então, conforme a idade, um já consegue, outro não. André Luiz disse que os espíritos protetores cuidam com muito carinho, com muita atenção, com muito amor, as almas criminosas e embrutecidas. Olha isso. Então, Fernandinho Beiramar, ele cuida com muito amor. Da mesma forma que um dia cuidaram de nós quando éramos mais atrasados e éramos embrutecidos. Eles já cuidaram de nós para a gente chegar até onde está. Só assim, cuidando com muito amor e carinho desses irmãos embrutecidos, é que um dia eles vão trajar o bom caminho. Só assim. A ferro e fogo não. Nós vemos muitas mães com vários filhos, mas ela se dedica principalmente àquele seu filho que se perdeu no crime, aquele seu filho que está preso. E ela vai regiamente toda semana levar uma comidinha e levar o seu amor fraterno, materno, o seu amor incondicional. Meus irmãos, para sermos indulgentes, devemos levar aos nossos irmãos, juntamente com a tolerância e o perdão, também o que essa mãe faz, levar o nosso amor fraterno. Eu quero encerrar lembrando que Jesus Cristo culminou com chave de ouro os seus ensinamentos em vida aqui na terra. Ele encerrou com a sua maior lição quando disse: Pai, perdoai-os, porque eles não sabem o que fazem. Vamos lembrar
daquele momento. Jesus havia acabado de percorrer a Via Crucis, carregando um pesado madeiro em forma de cruz, desde lá o pretório até o Calvário. E sendo o tempo inteiro, vamos dizer por nós, porque muitos de nós poderíamos estar lá naquela época, naquele momento, então sendo o tempo inteiro por nós ofendido, insultado, humilhado, apedrejado, cuspido e escarrado, e sendo ainda açoitado como um animal empacador. Jesus não sentiu raiva, não sentiu ódio, e nem ao menos se sentiu ofendido por nós, pois ele, todo mundo lembra, nos chamava de os meus pequeninos. Porque ele nos enxergava como almas pequenas, como almas jovens e pouco evoluídas que nós realmente ainda éramos. Se fôssemos nós no lugar de Jesus, nós não diríamos o que ele disse. Nós, com os conhecimentos que temos, fôssemos bons, diríamos: Pai, perdoai-os, como eu já os perdoei. Porque nós estaríamos ofendidos, iríamos perdoar. Mas Jesus, era Jesus, né? Ele transferiu para Deus a missão de julgar e pediu que o nosso Pai nos perdoasse. E ao completar a frase, porque eles não sabem o que fazem, Jesus, nesse momento, com essas palavras, reagiu aqui com indulgência. Ele não estava ofendido, ele não tinha que perdoar. Ele agiu com indulgência. Ele não se ofendeu, não sentiu raiva. E ele reconheceu que nós fizemos aquilo que naquela época nós sabíamos fazer. E que ele não poderia esperar de nós um comportamento melhor do que o que nós tivemos. Este foi, sem dúvida, o maior exemplo de indulgência que aconteceu nos últimos 2000 anos. Muito obrigado pela oportunidade. Que Deus nos abençoe, que Jesus nos ilumine. Assim seja.